Paz do Senhor, irmãos, que alegria enorme estarmos na casa do Senhor mais uma vez para louvar, adorar, engrandecer esse Deus maravilhoso. Eu já queria começar lendo com vocês o Salmo 67, versículo 1. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor Jesus, Ele nos dê graça, nos dê força, ânimo novo. Todos os dias, todas as manhãs, a palavra do Senhor se renova e ela se renova na nossa vida. Que na nossa oração agora, inicial, eu queria convidar vocês a lembrar, a trazer à memória todos aqueles que vocês conhecem, seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, que ainda não foram envolvidos pelo amor de Jesus, que não tiveram um encontro com Jesus. Que nesta oração a gente venha dedicar o nosso sentimento, o nosso desejo de que todos eles tenham um verdadeiro encontro com Jesus. Um encontro com Jesus que transforme suas vidas e façam com que eles façam parte da Igreja do Senhor. Amém? Vamos levantar as nossas mãos e agradecer ao nosso Deus. Santo Deus eterno e todo-poderoso, eu te louvo, eu te agradeço. Te bendigo, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Santo Deus, nesta hora nós queremos apresentar a Ti, Senhor, cada um dos nossos irmãos, amigos, familiares, vizinhos, Senhor, que ainda não, Senhor, provaram do Teu amor, que não tiveram um encontro, Senhor Jesus, definitivo contigo, que traga, Senhor Jesus, restauração, cura, libertação, que traga, Senhor Jesus, cada um deles para dentro da Tua casa, que eles façam parte, Senhor Jesus, da Tua igreja, que eles venham, Senhor, ser transformados. Espírito Santo de Deus vai ao encontro de cada um deles nesta hora e faz, Senhor, com que o Teu nome seja exaltado na vida de cada um deles. Assim como Paulo, Senhor, que teve, Senhor, um encontro contigo e mudou, Senhor, a vida dele e a vida de toda a igreja, Senhor. Faz, Senhor Jesus, assim na nossa vida, no nosso meio, nesta geração. Santo Deus, alcança todos aqueles que estão afastados de Ti. Restaura, traz para junto de Ti. Faz, Senhor Jesus, nova todas as coisas na vida de cada um deles. Espírito Santo de Deus, traz à memória todas as coisas, Senhor, que Tu tens, Senhor Jesus, feito em nossas vidas, para que nós nunca, Senhor, nos esqueçamos de quem Tu és, do Deus maravilhoso que Tu és. Santo Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, cada um que está, Senhor Jesus, aqui te ouvindo. E que cada um tenha, Senhor Jesus, os seus olhos abertos para Te ver, os ouvidos abertos para Te ouvir. E para que o nosso coração, Senhor Jesus, esteja pronto para receber a Tua palavra, para receber os Teus ensinamentos. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque sabemos, Senhor, que Tu ouves as nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Por
vocês hoje o livro de 1 Samuel, o capítulo 1. E no livro de Samuel a gente pode tirar inúmeros ensinamentos dele. Mas hoje nós vamos falar da dor de Ana. Nós vamos falar de como Ana se posicionava em um determinado tempo e a hora que ela alcançou em Deus a resposta para suas dores. Amém? Então vamos lá. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucano, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Glória a Deus. E aí eu fico maravilhada com tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito na palavra, né? A palavra de Deus, em tudo ela nos ensina. E aqui a gente vê que Ana, ela tinha uma dor. A dor dela era não poder ser mãe, era não poder ter um filho. E além de ela não poder ter filho, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela tinha uma rival, Penina, que excessivamente a irritava. E às vezes a minha dor e a sua,
Talvez não seja ter ou não ter um filho, mas seja uma enfermidade, seja uma falta de um emprego, seja uma depressão, seja o que for, a dor que você está sentindo hoje. E Ana, toda vez que Penina irritava, ela parava de comer e chorava. E ano após ano, Ana fez assim. Ou seja, ela ficou amargurando aquela dor por anos. A pessoa que está chorando, sem apetite, não tem às vezes aquele sintoma da depressão, de não querer nem sair da cama, de não querer nem levantar. Era clássico aqui. É visível na vida de Ana. Mesmo assim ela ia, mas entristecida, com a alma amargurada. Só que no versículo 9 a gente olha e vê que Ana teve um posicionamento. Não fala quantos anos isso se passaram, mas fala que então Ana se levantou e orou com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós precisamos nos levantar e derramar a nossa alma diante do Senhor. Ana levantou, orou, chorando, com amargura de alma, com tristeza no coração. Ela chorou ao Senhor. E Ana fez um voto com Deus. Nessa época, se a gente continua lendo o livro de Samuel, a gente vê que até em Samuel 3, o Senhor fala que Samuel, o filho de Ana, naquela época, a palavra era pouca e não havia mais visão manifesta. Então nós tínhamos vários problemas aqui nessa situação. A gente tinha sacerdotes que não estavam mais na presença do Senhor. Nós temos uma Penina que estava ali mostrando para Ana, afligindo ainda mais a dor que ela sentia. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é misericordioso, bondoso. E que quando ela se levantou, mesmo sem forças, amargurada, o Senhor veio e ouviu a sua oração. E quando a Ana terminou a sua oração e o sacerdote fala para ela que o Senhor faça conforme a tua petição. Como que a Ana saiu de lá? A Ana já saiu de lá sem tristeza. Já não estava mais amargurada. Ana já estava comendo. Às vezes nós ficamos num processo de tristeza, de sofrimento, e a gente acha que Deus não está vendo. Deus está vendo. Mas foi preciso que Ana se levantasse e derramasse sua alma perante o Senhor. Quando a gente lê Salmos, a gente vê que Davi fazia muito isso. Davi contava para Deus, ali nos seus cantos, nos Salmos, todo o sofrimento que ele estava passando, toda a luta, os inimigos se levantando, tudo ele falava para Deus. Mas ele sempre falava, mas tu és o meu Senhor, tu és aquele que me escuta, tu és aquele que se levanta ao meu favor, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação. Davi ensina pra gente que mesmo a gente estando angustiado, depressivo, triste, amargurado, sofrendo, chorando, Deus continua sendo Deus e Ele pode agir ao nosso favor a qualquer momento. Mas nós precisamos nos levantar e ir até o Senhor. Quando Raabe, ela ouve que o
O povo de Israel estava ao redor de Jericó, porque quando o Senhor mandou o povo para lá, porque era a cidade que o Senhor ia dar para eles, o povo de Jericó, a palavra diz que derreteu-se o coração. Raabe se levantou de uma forma diferente. Enquanto o povo todo lá de Jericó lembrou de tudo que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel. Olha, o Deus do povo de Israel é aquele que abriu o Mar Vermelho, que jogou as pragas no Egito, que livrou o povo. É esse povo que está aqui na nossa porta. Não tem como nós vencermos. Raabe se posicionou. Esse Deus que fez todas essas coisas, é esse Deus que eu vou crer. E porque eu criei nesse Deus, e ela e sua casa foram salvos. Raabe foi a única, mas ela salvou ela e a casa dela, porque ela creu no Deus Todo-Poderoso. Ela viu o que Deus fez pelo povo de Israel. Josué, quando ele fala para o povo assim, olha, vocês podem escolher em determinado tempo, vocês vão continuar servindo ao Senhor ou não, mas ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Então nós precisamos nos posicionar, nos levantar, derramar a nossa alma diante do altar do Senhor e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem na sua casa ainda não está sob a potente mão do nosso Senhor? Leve você, o seu filho, é o seu irmão, é a sua irmã, é a sua mãe. Quem que ainda não está? Que a tua fé, com a tua fé, posicione-se e ore ao Senhor. Que o Espírito Santo nos dê graça para que nós tenhamos a atitude de crer em Deus verdadeiramente e saber que Ele pode fazer nova todas as coisas, que Ele é quem faz nova todas as coisas. A dor de Ana foi curada. A resposta da oração de Ana se chama Samuel. E o Senhor continuou abençoando Ana, que ela teve mais 3 filhos homens e mais 2 mulheres. Nós, às vezes, achamos que porque nós somos limitados, Deus também o é. Mas Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus foi quem fez tudo, Ele sustenta tudo com a palma das suas mãos. Eu posso estar sofrendo hoje e me derramar diante do Senhor e Ele me curar amanhã. Mas pode levar 10 anos, pode levar 20, como aconteceu com muitas histórias na Bíblia, como na história de José. Até que ele fosse levantado e honrado, quanto tempo foi? 14 anos. Quanto tempo Isaac teve que orar para que a sua esposa pudesse dar filhos? 20 anos. E mesmo assim eles não saíram diante da presença de Deus em oração, eles continuaram orando, continuaram buscando, porque eles sabiam que Deus tem poder para fazer. Mas Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, Ele faz as coisas do jeito e no tempo dele. Ele nunca se atrasa. Deus está sempre no tempo certo. Quando nós olhamos para muitas histórias na Bíblia, às vezes a gente tem a ilusão de que porque a gente faz as coisas certas, as coisas vão correr tudo certinho. Davi orava 3 vezes por dia ao Senhor. Ele deixou de ser perseguido, de sofrer como todos nós? Não. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele honrava o Senhor. Ele fazia tudo certinho. Ele deixou de ser perseguido por conta disso? Não, ao contrário. Ele foi perseguido por conta disso. Então nós precisamos nos levantar e entender que a perseguição ela vem mesmo.
Mas nós temos um Deus que é o nosso escudo, que é o nosso protetor, que é o nosso ajudador, que é Ele quem acampa os anjos ao nosso redor para que nós possamos ser guardados. Então, que o Senhor traga ao nosso coração um ânimo novo, que o Senhor restaure as nossas forças. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, depois de derramar todo o seu amor na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos reconciliar, para nos trazer de volta ao nosso Abba Pai, Ele derramou o seu amor em forma do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o amor de Jesus, Ele está aqui, dentro de nós. Ele habita em nós. Ele chama Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é que nos dá força para caminhar. É Ele que nos molda. É Ele que transforma o nosso ser. É Ele quem nos dá ânimo a hora que nós estamos desanimados. O Senhor Jesus, enquanto Ele esteve aqui, Ele foi nos ensinando como é que nós deveríamos agir. E Ele veio contra tudo aquilo que as pessoas esperavam. Tanto é que os religiosos não acreditaram em Jesus, porque Ele veio, mas do jeito que Deus quis e não do jeito que as pessoas esperavam. Mas Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vem para buscar a sua igreja. E eu e você, como igreja, precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar e nos derramar diante do Senhor. E o Espírito Santo, Ele tem que ser o nosso companheiro de todas as horas, o nosso companheiro de todos os dias. Nós não podemos andar sem o Espírito Santo de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8. E nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, para nos ensinar, para nos curar, para nos libertar, para nos ensinar as palavras do Senhor. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus e mostrar isso todos os dias. Quando nós temos, como pais, nós, com os nossos filhos, né? Às vezes o que a gente fala, a criança não obedece, mas ela vê o nosso exemplo. E quando ela vê pais apaixonados por Jesus, falando de Jesus de uma maneira apaixonada, falando da Bíblia de uma maneira apaixonada, não tem como isso não ficar gravado na mente das nossas crianças. E é isso que vai fazer com que os nossos pequeninos, com que os nossos jovens sejam apaixonados por Jesus e que sejam testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler agora no livro de Atos dos Apóstolos, alguns versículos. Atos 1. Nós vamos ler o versículo 4 e 5 e vamos ler o versículo 8. E, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. E só podemos ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus quando nós recebemos a virtude do Espírito Santo. Nós não podemos desanimar de buscar o Espírito Santo. Nós não podemos, porque nós dependemos disso para, como igreja, nos posicionarmos.
para que o Espírito Santo venha e interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo quem ajuda, é Ele quem dá força, é Ele quem está conosco o tempo todo, porque o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo de presente. Quando a gente vê aqui o povo todo com medo, porque Jesus tinha morrido, ressuscitou, apareceu para eles durante 40 dias, subiu aos céus. Eles se reuniram, se juntaram e começaram a buscar o Senhor. E a gente vê lá em Atos 2, que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio. E o medo foi embora, porque Pedro, que era aquele mesmo que tinha negado Jesus, que teve medo, foi ele quem se posicionou, se levantou e começou a ser testemunha de Jesus. Nós podemos ver inúmeros exemplos na Bíblia. Nós temos exemplos do que nós não devemos fazer e os exemplos que nós devemos seguir. E a gente vê Marta e Maria em situações em que Maria senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Marta vai, reclama, e o Senhor Jesus fala o que para ela? Ela escolheu a melhor parte. E nós precisamos escolher a melhor parte. Nós precisamos entrar por essa porta chamada Jesus. Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é o Espírito Santo que traz essa fé para a gente, que acrescenta em nós esse amor derramado sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos, todos os dias, nos lembrar de todos os benefícios que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Lembrar de tudo o que Ele tem feito. E às vezes a gente recebe uma bênção, passa-se 10 anos, a gente nem lembra mais o que o Senhor fez na nossa vida. E nós não podemos deixar. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E a gente precisa trazer à memória todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Jesus. Para que as nossas vidas sejam transformadas, para que nossas vidas sejam restauradas. Como lá no tabernáculo, foi usada uma madeira, a acácia. E a acácia é uma árvore torta, cheia de espinhos. E aquela acácia, ela é usada para todo o material do tabernáculo. E ela tem que ser tratada para poder que ela ficar lisa, reta, tem que tirar os espinhos. Assim somos nós na mão do Senhor. Nós somos todos tortinhos, cheios de espinho. Ai, o Senhor tem que vir, tratar, tirar os espinhos. E aí, quando é que a gente vê que a gente está sendo tratado? Quando, lá em Gálatas 5:22, ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, alegria, domínio próprio. Quando a gente começa a ver todas essas qualidades na gente. Enquanto a gente não vê, a gente precisa buscar. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me cura, eu preciso do teu amor, porque o meu amor é falho, egoísta, ciumento, porque o meu amor é voltado para mim. Nós estamos numa era, numa geração em que tudo é benefício próprio. E o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele mostrou que o maior é o menor, que nós temos que amar o nosso inimigo, que todas as coisas são diferentes daquilo que a gente imagina. Por isso a gente precisa desesperadamente ser apaixonados por Jesus, por sua palavra e por ter o Espírito Santo todos os dias da nossa vida.
para que o Espírito Santo venha tratar a gente, venha nos curar, nos limpar, nos purificar. Que o Senhor Jesus fale mais alto no coração de cada um de nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos levantar. Que nós possamos estar com o coração derramado. Não adianta eu chegar para Jesus e falar nas minhas orações que eu sou, toda bonitinha. Ele sabe que eu não sou. Ele sabe que nós somos falhos. Então que a gente se derrame diante de Deus e mostre para Ele realmente as nossas falhas, os nossos defeitos, mas pedindo para que Ele venha nos tratar. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele veio para os que estão doentes, e esses somos nós. Eu não entendo muito de arquitetura, nem nada, nem de engenharia, mas a palavra de Deus, ela é como, por exemplo, tem um vazamento na minha casa, eu chamo encanador, e eu não tenho a planta. Aí o encanador vem, não sabe onde é que está passando toda a hidráulica, e o que ele faz? Ele vai ter que ir quebrando até encontrar onde está o problema. Porém, nosso Deus foi quem nos criou. Ele sabe exatamente onde é que estão as nossas feridas, aonde foi que a gente foi se machucando no meio do caminho. E Ele sabe o que Ele tem que tirar, o que Ele tem que limpar, o que Ele tem que curar. Ele sabe que nós precisamos desse tratamento. E nós precisamos entender que nós precisamos desse tratamento para que a gente seja um pouquinho mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia. Jesus, Ele não só sabe, como Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a medida certa do que nós precisamos. Então, às vezes a gente pede coisas ao Senhor e a gente não recebe, porque o Senhor sabe que aquilo que nós estamos pedindo não vai ser para edificação nem da gente, nem da sua igreja. Então, muitas coisas nós não entendemos, e tudo bem a gente não entender, desde que a gente coloque isso diante do altar do Senhor. Senhor, eu não entendo, mas eu sei que Tu és soberano sobre todas as coisas, e que Tu tens o entendimento de tudo que está acontecendo. Gente, Deus tem o mundo na palma das mãos dEle, Ele tem a minha e a sua vida na palma das mãos dEle. Ele sabe o que Ele está fazendo. E quando a gente se coloca diante do Senhor como Ana, como Raabe, como Ruth, como Davi e como tantos outros, a gente tem uma vida com Deus diferente. A gente tem uma vida aqui na terra diferente. Por quê? Porque a gente vai trazer o reino de Deus à terra. Jesus é aquele quem já pagou o preço. Está pago. Mas agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos andar de mão dadas com o Espírito Santo. Todos os dias. Para que Ele nos conduza. Para que Ele nos guie lá no nosso local de trabalho, lá na nossa escola, na nossa faculdade. Nós precisamos tomar tantas decisões. Eu falo muito para os jovens que às vezes a gente tem tanta decisão para tomar com pouca idade e a gente não sabe, e a gente não sabe mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem tudo escrito. Ele sabe o que nós precisamos. Deus criou todos nós com um propósito. E o propósito é que a gente seja testemunha de Jesus aqui. E nós só conseguimos isso quando recebemos a virtude do Espírito Santo. Ele dá direção. Ele nos dá o caminho, Ele nos mostra o caminho. O caminho é Jesus, a porta é Jesus. E a porta é estreita. Mas nós temos que escolher a porta estreita assim mesmo. Porque é essa que vai nos levar a viver uma vida eterna com Deus. Eu acreditando, você acreditando ou não, Jesus virá. Tudo que foi dito na Bíblia sobre Jesus se cumpriu há 2000 anos atrás. E há 2000 anos nós esperamos que o Senhor Jesus volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. E glória a Deus
que nós estamos no período da graça e que a misericórdia do Senhor tem se estendido sobre nós e que ainda dá tempo da gente se voltar para Ele, de maneira que nós, como igreja, sejamos alcançados pelo seu amor infinito. Que todos nós possamos ouvir o que o Espírito Santo tem falado às igrejas. Lá em Apocalipse, vamos lá, em Apocalipse 1, no versículo 3, a palavra diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás, não sei exatamente quando, mas a volta do Senhor Jesus está próxima. Hoje, a gente já consegue ver que mais próxima do que há 30 anos atrás. Mas não sei quanto tempo vai demorar. E realmente não importa. Importa que a gente esteja todo dia esperando a sua volta, falando do amor de Jesus, falando que Ele vem, lembrando a palavra do Senhor lá em Salmos 1, ele fala que a gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Às vezes nós ocupamos a nossa mente com tantas coisas, nós temos síndrome do pensamento acelerado, porque a gente pensa demais. E isso traz pra gente angústia. Mas se a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, leia lá Salmos 1, o que acontece para quem medita na palavra do Senhor. Nós vamos ser como plantas plantadas junto a ribeiros de águas vivas. E que nós vamos dar fruto no tempo certo. A água viva é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem tem para nos dar. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que nós possamos transbordar o Espírito Santo. O amor, o fruto do Espírito. Porque se a gente se enche de amargura, de ódio, a gente transborda amargura, ódio, rancor. Por isso o Senhor Jesus fala, perdoa. Ah, quantas vezes? 70 vezes 7. Perdoa. Porque quando a gente está cheio de mágoa, é o que a gente transborda. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para transbordar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus fale mais alto ao coração de cada um de vocês, que Ele adentre no vosso entendimento e que Ele traga ainda mais esclarecimento. Que a palavra do Senhor seja sempre aquela que está à nossa boca o tempo todo, para que a gente possa responder com esperança qual é a razão da nossa fé. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adora, Senhor, adore o Senhor, exalte o Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a nossa oração final, agradecer ao Senhor, porque em tudo Ele é misericordioso e bondoso para conosco. Vamos agradecer e pedir para Ele que Ele possa tratar cada um de nós como Ele quiser. Amém? Santo Deus eterno e todo-poderoso, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Abba Pai,
aquele que está, Senhor, assentado no trono, e que de lado do seu trono, Senhor, tu olhas, Senhor, para nós, Pai querido, buscando, Senhor, quem busque o Senhor, olhando para ver do alto céu quem busca o Senhor, que nós sejamos, Senhor, encontrados, Senhor, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, buscando a tua face, Senhor, buscando, Senhor, te conhecer mais, que o conhecimento, Senhor Jesus, da tua palavra, Senhor, seja, Senhor, a nossa alegria, o nosso contentamento, que haja em nós, Senhor, alegria, Pai querido, para fazer, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos fazer para estar na tua presença. Santo Deus, abençoa cada irmão, a cada irmã. Que tudo, Senhor Jesus, Pai querido, seja restaurado, que o seu interior seja restaurado, que o seu entendimento seja renovado, que todas as coisas, Senhor, se façam nova na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.